hoje sobre o projeto de lei 529 do governador João Dória, apresentado em agosto na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse PL coloca em risco políticas públicas em setores prioritários, como saúde, educação, pesquisa, transporte, moradia, entre outros. Prevê extinção ou alteração em autarquias, fundações, institutos, universidades. Está tramitando em regime de urgência na LESP, isso em plena pandemia. Vamos discutir esse assunto aqui com dois convidados. Um é o João Chaves, o presidente da DUNESP, Associação dos Docentes da Unesp, Universidade Estadual Paulista, e coordenador do Fórum das Seis, entidade que reúne os sindicatos de professores e funcionários das 3 universidades estaduais paulistas, a Unesp, USP e Unicamp. Olá, João, bom dia. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo e quero agradecer mais uma vez a oportunidade da gente poder se dirigir ao povo paulista e brasileiro para poder falar com eles sobre o que está acontecendo, sobre as ameaças que estão pairando sobre a nossa cabeça. Muito obrigado. Obrigada a nós. Bom, vamos falar também com o Guilherme Nascimento, ele que é presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, presidente do Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo e tesoureiro da Federação das Entidades dos Servidores Públicos também aqui do Estado. Oi, Guilherme, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, João. Bom dia. Alegria estar aqui conversando com vocês. Vamos bater um papo sobre esse PL 529 que está dando uma dor de cabeça danada para muita gente. Com certeza. Bom, vamos começar aqui com o João. João, durante essa pandemia, muito tem se falado sobre a importância da ciência, né? O próprio governador de São Paulo, João Dória, repete frequentemente isso. Só que, na prática, ele envia esse PL que prejudica as universidades, que fazem pesquisa, por exemplo, sobre a Covid-19. A gente lembra, né, João, que a USP desenvolveu aí um ventilador pulmonar que custa cerca de 10% do ventilador convencional. Eu queria que você apontasse os prejuízos ao desenvolvimento científico, à educação, que esse PL pode trazer, e é importante também essa luta conjunta, né, que tenta barrar esse projeto aí com todos os servidores, né, João? Sim, eu queria dizer que a ciência, a produção de ciência, tecnologia e pensamento crítico é o único caminho que pode nos guiar no sentido de nos dar condições para poder enfrentar a pandemia do Covid-19. E isso tudo é produzido não só nas universidades, como nos institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, né? Parece que há uma certa contradição, né, do governador do Estado de São Paulo, que tem afirmado que é importante você ter marcadores de ciência e tecnologia para poder mapear as condições de eventual volta às aulas, as condições de eventual flexibilização do isolamento social e tudo mais. E, no entanto, ele edita um PL, manda um PL para a Assembleia Legislativa, né, que extingue cerca de 10 instituições entre empresas públicas e autarquias, muitas delas que têm uma importância fundamental na saúde pública, né? E, no caso das universidades, direto na produção de ciência, tecnologia e pensamento crítico, como você acabou de falar, as contribuições que as universidades têm dado no sentido da gente conseguir arregimentar conhecimento para poder fazer uma travessia da melhor maneira possível da situação de pandemia, né? Esse PL, ele é devastador, né? Ele é devastador porque não só no caso das universidades tem uma importância no que se refere, um impacto negativo no que se refere à questão da pesquisa, mas também em todo o funcionamento, todas as dimensões do funcionamento da universidade, né? O que está querendo confiscar no caso das universidades, que são o que ele chama de sobras de caixa de final de ano das universidades, esses recursos são utilizados para compensar as variações anuais, as variações de cada aporte de recursos do ICMS, né? Então, tem meses que o ICMS é mais baixo, tem meses que o ICMS é mais alto, e esses recursos
acabam servindo para compensar essas variações de tal maneira a permitir que o investimento nas universidades não seja descontinuado. Porque se for descontinuado o investimento nas universidades ou o recurso necessário para que elas funcionem, você pode causar prejuízos gigantescos, não só para a pesquisa, mas também para a formação dos nossos estudantes em todo o estado de São Paulo, né? Entendi, João. E essa luta conjunta é importante, né? Eu lembro que eu conversei com você já há um tempo atrás e você falou que isso é fundamental, né? Sem dúvida. A nossa avaliação, a avaliação do Fórum das Seis e a avaliação de muitas entidades do funcionalismo público, né, é que o PL ele é devastador como um todo. Então, qualquer parte do PL que seja aprovado trará grandes prejuízos para a ciência, tecnologia, produção de conhecimento e para o povo paulista em geral, uma vez que extingue entidades que têm uma importância estratégica fundamental para o Estado de São Paulo. Então, a nossa luta é sempre no sentido de unificar o funcionalismo público paulista e rejeitar o PL como um todo. Então, o nosso pedido, a nossa recomendação aos nossos deputados na Assembleia Legislativa é que rejeitem o PL como um todo. E o outro pedido é que o povo de São Paulo nos ajude no sentido de evitar que essa catástrofe, que essa tragédia se abata sobre o Estado de São Paulo e confisque ainda mais direitos de todos os cidadãos paulistas e brasileiros que moram em São Paulo. Perfeito, João. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, de um ato já que está programado, mas vou passar agora a palavra para o Guilherme. Guilherme, em relação ao IANSP, né, os servidores que já sofreram reajuste da alíquota da Previdência no começo do ano, agora, com esse PL, também podem sofrer aumento na alíquota para o atendimento médico hospitalar. Eu queria que você falasse sobre esse índice que vai aumentar, né, Guilherme? Oi, então, além de todos esses prejuízos que o João colocou em cima de diversas autarquias, fundações, diversas instituições do Estado, se isso não fosse suficiente, o governo Dória, em plena pandemia, logo após a gente ter aprovado na Assembleia Legislativa o aumento da alíquota da contribuição previdenciária, ele manda para a Lesp um projeto que aumenta a alíquota de desconto do IANSP. Então, assim, é um conjunto de maldades que a gente não consegue entender direito. Porque, veja só, Marilu, o funcionalismo público tem setores do funcionalismo público que estão há 8 anos sem reajuste salarial. E de uma hora para outra, né, em menos de 6 meses, há um confisco na Previdência, de 11 podendo chegar a 16, e agora vem um projeto que aumenta a alíquota do IANSP, de 2% passando para 3%, né, para aqueles que que têm idade acima de 59 anos, o que é uma grande maldade, né? Ele quebra um princípio de solidariedade que existe dentro do IANSP. Todos pagam por igual, é um princípio solidário. Não está escrito, mas na prática você percebe que é um sistema solidário, né? E ele vem com a lógica do mercado, cobrando mais daquele que tem uma idade mais avançada, né? Então ele passa de 2% para 3% para os funcionários públicos acima de 59 anos, passa a cobrar dos dependentes 0,5% de cada dependente, né? Porém, se o dependente, né, no caso, o dependente teria que ser o cônjuge, né, companheiro, companheira, se tiver mais de 59 anos, paga mais 1%. E como também existe a figura do agregado, né, então, para quem está ouvindo a gente, para entender o que é isso, o agregado, assim, a gente pode acrescentar no plano o pai e a mãe, ou o padrasto ou madrasta. E nós pagamos por esse acréscimo. Né? Pagamos hoje a mesma coisa que paga para o titular, que é 2%. Né? E no caso que o governo está propondo, né, passaria a pagar 3% também. Então, assim, é um conjunto. Pode ser que o funcionário público não tenha reajuste nenhum na sua alíquota do IANSP. Se ele for sozinho, não tiver ninguém, e tiver menos de 59 anos. Não teve mudança nenhuma, ele vai continuar pagando 2%. Porém, se ele tiver família,
né? Se ele tiver lá seus dependentes, cônjuge, pai, mãe, o desconto pode passar de 2% ou 4%, se ele tiver agregado, para bater em cerca de 10%. De 10%. Então, assim, é um ataque brutal aos bolsos do funcionalismo. Né? E isso a gente não pode aceitar, né? Dentro desse conjunto, dentro de uma situação de pandemia, dentro de uma situação de arroxo salarial. Né? É inviável, por isso que esse projeto a gente coloca o seguinte, não tem emenda para esse projeto. Esse projeto tem que ser rejeitado na íntegra. Né? Ele tem que ser rejeitado na íntegra, né? Porque ele não contempla, ele não serve para a sociedade paulista, né? Ele não serve para o funcionalismo público. Perfeito. Agora, João, a gente sabe que o PL propõe retirada aí de recursos, né, das universidades estaduais aqui de São Paulo, cujo trabalho, né, dessas universidades tem repercussão nacional, não é? Então, todos os cidadãos brasileiros acabam sendo também beneficiados, como a gente comentou aqui sobre o ventilador mecânico. Agora, é importante que as pessoas saibam, né, João, que o investimento na educação, nas universidades, traz esse retorno para a sociedade. É uma questão também de soberania nacional e eu queria que você falasse desse investimento que retorna. Sim, o investimento nas 3 universidades estaduais paulistas, ele tem um retorno, inclusive financeiro, né? Tem várias dimensões de retorno. Uma delas é o retorno financeiro. O retorno financeiro vem por meio, primeiro, da qualificação de pessoas para o mercado de trabalho, né, da elevação da massa salarial, né, e vem também do que é possível que a indústria, ou que a iniciativa privada, ou que as próprias empresas e instituições públicas aproveitem do que é produzido em termos de conhecimento e de avanço tecnológico, né, para avançar o país, né? Nesse sentido, aproximadamente, para cada real investido nas universidades, cerca de R$ 2 são trazidos de volta para a sociedade. Ou seja, muito poucas dessas instituições que estão sendo fechadas e as universidades são instituições que têm uma dimensão, primeiro, de trazer um retorno, inclusive financeiro, para a sociedade. E segundo, no caso das universidades em particular, né, ela tem uma dimensão que é a possibilidade da gente fortalecer a nossa soberania nacional. Não tem nenhum país soberano no mundo que prescinda, né, de um parque de produção de ciência, tecnologia e pensamento crítico. Né? Se a gente não tiver isso, nós estamos aumentando o nosso grau de dependência em relação aos outros países. Então, a produção de ciência, tecnologia e pensamento crítico é um elemento fundamental para a autonomia, para a soberania do país, né? E eu queria também enfatizar que esse projeto, as justificativas, né, para esse PL são um insulto à inteligência dos deputados, são um insulto à inteligência do povo de São Paulo. Né? Se a gente lê as justificativas, uma delas, me parece que é a principal, né, que está logo no início do conjunto de elementos que o governo de São Paulo coloca, é a compensação de cerca de 10,4 bilhões de queda na arrecadação que o governo prevê. Né? No entanto, no ano passado, o governo do estado de São Paulo, por meio da renúncia fiscal, transferiu, né, para empresas privadas mais de 24 bilhões de reais. Ou seja, para compensar uma possível diminuição de 10,4% na arrecadação, né, não precisaria fazer mais nada a não ser gerenciar de maneira mais, talvez, democrática a questão da renúncia fiscal. Né? Eu digo de maneira mais democrática porque a renúncia fiscal, os beneficiários da renúncia fiscal constituem uma lista secreta do governo. Ninguém sabe, nem os deputados têm acesso a isso. Né? O que me parece, salvo o melhor juízo, um absoluto escândalo. Né? Você dá uma destinação de mais de 2 vezes, quase 2,5 vezes, o valor necessário para manter as 3 universidades estaduais paulistas funcionando para a iniciativa privada, sem que isso tenha qualquer
justificativa mais aceitável. Então, bastaria que se diminuísse isso e se conseguiria um valor até maior do que 10,4 bilhões. Com certeza. E, Guilherme, no que se refere ao atendimento médico hospitalar aqui no estado de São Paulo para os servidores, né? A gente sabe que é de forma desigual que acontece, né? Então, tem cidades que têm algum hospital de referência, outros não têm, e acaba, inclusive, a pessoa não utilizando, né, os serviços do IANSP, acaba também sobrecarregando o SUS. Agora, com esse PL, né, esse pacote aí de maldades, vai piorar ainda mais a situação, né, Guilherme? Pois é. Então, é surreal algumas situações que o governo do estado de São Paulo coloca. Além das isenções fiscais, tem a lista dos devedores, né, João? Sim. É a lista dos devedores. Essa turma que deve para o governo do estado de São Paulo deve bilhões de reais. Bilhões de reais. Né? Empresas grandes, empresas saudáveis. Né? E aí a gente entende por que elas são saudáveis, porque elas não pagam impostos, né? Então tem que dar lucro um negócio desse, né? Assim, e se o governo do estado de São Paulo fosse atrás desses devedores, também não haveria necessidade de fazer nenhum outro tipo de reajuste, né? Nenhum tipo de adequação. Vai atrás de quem deve, né? Eu costumo dizer, Marilu e João, que quando a coisa aperta dentro de casa, né? Antes de a gente começar a ir se cortando, eu faço o seguinte: quem me deve? Da onde eu posso pegar dinheiro? Aonde eu tenho uma fonte de dinheiro aqui para botar a coisa em ordem? Eu vou atrás de quem me deve. Né? Tem lá cunhado que me deve um tanto, eu vou atrás do cunhado. Não tem como. Né? Então é isso que tem que ser feito. É uma coisa óbvia. Né? E isso gera, Marilu, uma situação dentro do IANSP que é curiosa, que é assim, que nos deixa há tempos de cabelo em pé. O dinheiro é curto dentro do IANSP. Por que é curto? Porque basicamente é a nossa contribuição que monta o orçamento do IANSP. Né? Os 2% que nós pagamos. Né? O governo do estado de São Paulo não coloca nem 30% do orçamento do IANSP. Dentro do total do orçamento do IANSP, o governo do estado de São Paulo não entra nem com 30%. Mais de 70% é nosso. Normalmente é na ordem de 80%. Esse ano subiu um pouquinho. Né? Perdão. Esse ano deveria subir um pouquinho. Era o previsto no orçamento. O executado é outra coisa. Então, como o orçamento é curto, né, o que acontece é o seguinte: numa determinada região, eu tenho um contrato que está em... Então, ele funciona. Na outra região, o contrato acaba. E aí eu não tenho nada para pôr no lugar. Até porque não existe um plano de gerenciamento dentro do IANSP. Eles deixam, muitas vezes, os contratos terminarem para depois ver como é que vai fazer. Ou seja, eles deixam o contrato terminar porque eu ganho um tempo de folga sem precisar gastar dinheiro, e aí depois eu abro um outro edital para colocar mais alguém no lugar para fazer um outro contrato. Né? Isso porque o governo do estado de São Paulo não faz o seu papel de patrão. A gente não quer benesse. A gente não quer benesse do governo. Não queremos, né, como eles costumam dizer, que a gente quer mamar nas tetas do governo, né, com a expressão, né, um tanto vulgar. Mas o que a gente quer é que o governo faça o seu papel de patrão. Ele é o nosso patrão. Ele que nos paga. Né? E empresas, e dentro desse sistema capitalista, empresas grandes bancam 100% da saúde dos seus funcionários. A gente está pedindo que o governo faça metade, porque a gente banca metade. A gente quer que o governo, vocês pagam metade, quem entra com outra metade. Mas o governo não faz isso. Conclusão: o sistema é ineficiente, mal gerenciado, não tem planejamento, é um cabidaço de emprego. Tem mais de 300 cargos de confiança lá dentro, com salários altos. E, na justificativa para elevar a alíquota do IANSP, o governo vai dizer que o IANSP que o governo coloca 600 milhões dentro do IANSP. Eu estou para ver onde estão esses 600 milhões, que eu nunca vi, nunca ouvi falar nisso. A gente acompanha essa questão do orçamento do IANSP há mais de uma década. Nunca o governo colocou 600 milhões. Mal colocou a metade. Quando muito.
Então, por que tudo isso? Então a gente começa a entender. O governo não faz seu papel de patrão, é um mau patrão, né? Não se preocupa com a saúde dos seus funcionários, o atendimento não é eficiente, e há um problema de gerenciamento. Há dívidas no IASP, sim, mas tem que ficar muito claro que não fomos nós, os funcionários públicos, que criamos essas dívidas. Porque quem gerencia o dinheiro do IASP é um representante do governo. E aí a gente cai numa situação que é esdrúxula. Porque a gente põe o dinheiro, mas a gente não manda. É complicado. E nem fiscalizamos, mal conseguimos fiscalizar, porque não é previsto que a Comissão Consultiva Mista do IASP seja fiscalizadora. Então a gente não tem essa atribuição legal. A gente vai atrás daquilo que é público, mas a gente não tem como fazer a fiscalização de fato, né? E aí o governo do Estado de São Paulo vem querer jogar a culpa em cima da gente. Não é justo, não é correto. Perfeito. Agora, só para terminar, João, vou falar para você lembrar desse ato do próximo dia 16, inclusive para as pessoas, né, da sociedade também poderem participar. Como é que vai ser? Bom, o ato do dia 16 vai ter uma dimensão presencial, né, do pessoal que está fora do grupo de risco e que terá condições de aparecer lá na Assembleia Legislativa. Vamos fazer um tuitaço, né, e encher as casas dos deputados com as nossas manifestações contra o PL 529. Eu queria também, antes de terminar, lembrar que esse PL, ele coloca, ele permite ao governo do Estado que venda patrimônio público, não só terras, como também o local onde você tem prédios públicos, né? Então, e além disso, ainda permite que o governo empenhe a expectativa de arrecadação de impostos, né, quanto vai arrecadar no processo de securitização e pagando um juro gigantesco. Lembrando também, no final, que o povo de São Paulo precisa saber que uma parte considerável dos impostos que ele paga entregue de mão beijada para um conjunto de empresas que a gente não faz a menor ideia de quais sejam. E é um valor absolutamente significativo. Lembrando também, como o Guilherme colocou, a dívida ativa do Estado de São Paulo é da ordem de grandeza da arrecadação de um ano de ICMS, né? Então, tem sim da onde tirar esses recursos, tem sim da onde preservar o montante de recursos necessários para fazer com que as instituições públicas do Estado de São Paulo funcionem, e é por isso que a gente espera que nesse dia 16 o povo do Estado de São Paulo e o povo brasileiro que vive aqui no Estado de São Paulo nos ajude no sentido de fazermos uma grande manifestação na Assembleia Legislativa para que a gente consiga o nosso objetivo, que é a rejeição completa do PL 529. E eu aproveito a oportunidade, então, para agradecer muito a possibilidade da gente estar se comunicando com o povo paulista e brasileiro que mora aqui em São Paulo, e agradecer muito a você, Marilu, por essa oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês, João Chaves, presidente da DUNESP, e o Guilherme Nascimento, presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até mais. Até a próxima. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.